dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nós meditamos na semana passada no livro de Isaías, capítulo 62, e hoje nós vamos dar início a um outro capítulo, o capítulo 63 de Isaías, dos versículos 1 e 6, que tem algo importante, principalmente para nos ensinar, nos mostrar que Deus rompe qualquer barreira. Diz assim: quem é este que vem de Edom com os vestidos tintos de borra? Este é que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a sua vestidura? E os seus vestidos como daqueles que pisam no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E eu pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse. E espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Eu pisei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Essa consideração de Isaías, nós vimos o capítulo 62, vimos como o profeta estava desesperado pela condição de Jerusalém, e nós comparamos a igreja de Deus e vimos a sua reação. Ele decidiu vigiar e orar. Ele coloca a guarda sobre os muros, ele exorta o povo a orar sem cessar, a não dar descanso a Deus, nem descansarem eles mesmos até que Sião fosse restaurada outra vez e Jerusalém fosse o louvor sobre a terra. Era um chamado à ação, um chamado para que enfrentassem a seriedade da situação. E ali deixamos o profeta exortando seu povo a dedicar-se a esperar diante de Deus, comprometendo-se a fazer o mesmo para que ele envie alívio e para que restaure novamente sua antiga posição de privilégio e de poder. Agora, nesse parágrafo, subitamente nós nos deparamos com este extraordinário quadro encontrado nesses 6 versículos do início do capítulo 63. À primeira vista, a gente pode ser tentado a sentir que isso é algo que que está sem conexão, né, com o capítulo 61. Ou parece ter nenhuma conexão direta com o que está registrado no texto anterior, né? Mas a oração do profeta ela continua no versículo 7, que mais ou menos continua o tema no final do 62. Mas aqui está esse parágrafo que surge subitamente no meio da oração do profeta. E que mais ou menos, né, ele fala novamente sobre a oração e o seu grande ato de intercessão, ou seja, pode ser a resposta. Naturalmente houve quem dissesse que isso está alheio, que foi inserido aos edomitas e sempre, né, representam os inimigos de Deus, os supremos inimigos de Deus, aqueles que se colocam contra Deus, contra o seu reino e contra a sua glória. Essa é a tipologia bíblica. Daí nós lemos a respeito deles nas Escrituras e veremos que eles representam aqueles que verdadeiramente se opõem aos filhos de Israel. Eles o fizeram quando os filhos de Israel estavam por entrar na terra prometida em Canaã. E o fizeram muitas vezes em ocasiões quando os israelitas entraram. Esse povo de Edom era um inimigo tradicional de Israel, de Deus no Velho Testamento. Mas é claro que isso não se limita a só isso, né? Os edomitas também representavam os poderes
que se opuseram ao Senhor Jesus Cristo. Não importa a quem representem ou de que nação venham, simbolicamente eles são de Edom. Todas as forças e poderes que se levantaram contra o Filho de Deus representavam aqui, nessa meditação, o Edom espiritual. E da mesma forma, Edom representa a oposição, a inimizade que foi manifesta contra a igreja primitiva no seu início. A igreja ainda não tinha existido por muito tempo quando a perseguição se levantou, tentativas foram feitas, como devem lembrar, quando a gente lê a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 12. Há muitos outros poderes que se reuniram para tentar sufocar e matar a igreja primitiva. Edom também representa o poder que tem se oposto à igreja cristã através dos séculos. Não tivemos aprendido mais nada através desse estudo do que essa questão do avivamento. Nós estamos falando isso. Espero que a gente possa entender, essas tipologias. A igreja está lutando ainda hoje, porém essa não é a primeira vez que ela teve que fazer isso, que lutar, que buscar, que se levantar por um avivamento na terra. Isso já aconteceu antes. Edom permanece sempre vigiando, pronto para nos atacar e nos destruir. O Edom espiritual sempre tem estado presente e muitas vezes tem sido muito bem sucedido, triunfante, enquanto que a igreja parece, às vezes, parada, inerte. Mas a situação, nós devemos entender que são os poderes e as forças que se levantam contra nós, que são aqui tipificadas por Edom. Hoje nós temos a cultura, nós temos as ideologias, nós temos até mesmo o sistema político, social. Então, nós vemos que o reino das trevas, o reino do inferno, o reino do diabo, os reinos desse mundo, isso é Edom para nós. E não preciso lembrar da situação em que nos encontramos, como vimos antes. Estamos na mesma condição retratada naquele período da história de Isaías, muitas vezes onde o povo se sentiu desamparado e desolado. Então, o que precisamos lembrar? Que Edom representa as forças que se ajuntaram para a última tentativa de derrotar a Deus, o seu Cristo e os cristãos numa poderosa batalha, como está escrito lá em Apocalipse sobre o Armagedon, isso é, Edom. Todo esse poder que odeia Deus, que quer derrubá-lo, passando em revista suas tropas invisíveis para o conflito final. Isso também pode ser Edom. Então, nas eras passadas, na verdade, através dos séculos, a igreja teve que lutar por sua sobrevivência, quando teve que enfrentar possibilidades de extinção, e tem sido o seu costume referir-se às vezes a esta palavra, Mas o importante é nós entendermos que quando o inimigo se levanta, o Senhor também se levanta, e é Ele que derruba as barreiras. Tudo pode estar, contra nós, contra a igreja de Cristo, mas esta visão do capítulo 63, ele vem para nos restaurar as forças, a coragem, nos reanimar de que nós devemos continuar orando, porque nós sabemos que a igreja, ela é triunfante e ela já encontrou a vitória por meio de Cristo Jesus, por ser Ele o nosso cabeça. Que Deus permita que este seja o efeito em nós, quando nós examinamos essa visão. Será que estamos realmente fracos e abatidos, desanimados, em desespero em relação ao futuro da igreja? Não, nós sabemos que sim, haverá poderes hostis contra nós em todos os lugares, mas esse texto diz que o socorro vem
e a esperança é para nós. Quando começarmos a nos sentir assim, nada é mais importante que nós mantermos os nossos olhos abertos, sempre como guarda sobre os muros, mantendo os nossos olhos nos horizontes e nos montes distantes. A esperança, sim. Devemos voltar os nossos olhos para aquele que vem. Que Deus abençoe você. E amanhã nós vamos continuar essa história. Essa história prossegue. Deus te abençoe e até lá!